Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Deus se faz presente na casa. A glória dele é visível no nosso meio. Quero tributar a Deus agradecimentos por poder fazer uso e menção da palavra do bom mestre mais uma vez. Quero agradecer ao pastor dessa igreja, o pastor Adeilton, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. É um prazer enorme retornar a esta igreja. Quero agradecer ao Natanael, quero agradecer a vida da Daniela, que são amigos que Deus nos deu nessa jornada de fé, que Deus possa honrar poderosamente. Irmãos, a glória de Deus está nesse lugar. Se você não sentiu, começa a sentir a presença de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, no livro de João, no seu capítulo de número 9. Confesso que durante o caminho várias mensagens queimavam meu coração, falando sobre família, mas Deus me direcionou esse texto. Livro de João, capítulo de número 9. Enquanto os irmãos vão abrindo as vossas Bíblias, várias vezes eu vim aqui e nunca trouxe meu livro. E pela misericórdia de Deus, hoje já trouxe os meus 4 temas que Deus me deu. Liderança, o sucesso que Deus faz. A Bíblia vai dizer que Deus pega um homem, em um tempo recorde, ele reconstrói os muros de Jerusalém. Mas qual foi o segredo? Primeiro ele ouviu a voz de Deus. Depois ele se escondeu na voz de Deus. Depois ele teve coragem de colocar as mãos na obra por aquilo que Deus faz. Tem muitas pessoas que chegam em cima, mas o princípio de chegar em cima sucedem a sua queda. Se você quer vencer, ser um líder, diácono, cooperador na empresa, nos negócios, na família, esse livro vai tocar o teu coração. A liderança que Deus faz. Irmãos, por muitos lugares que eu passo, muitas pessoas dizem assim: Deus me levantou, Deus me escolheu, mas a pessoa passa 20, 30 anos, ela continua no mesmo lugar. Isso me preocupa, porque Deus chama Davi no pasto, mas não deixa Davi no pasto. Deus promete para Davi o palácio. E sabe qual que é o erro de muita gente? Que quando ela chega no palácio, ela tem o coração dela no palácio. A Bíblia diz que Davi chegou no palácio, mas o coração dele não estava no palácio. O coração dele estava em Deus. Segredos do Salmo 23. A vida toda de Davi se resume no Salmo 23. E aqui estão segredos que vai te levar você do pasto para o palácio. E eu tenho certeza que Deus vai fazer na tua vida aquilo que já era para ter acontecido em 10 anos. Deus vai fazer em apenas alguns meses para você viver o sobrenatural de Deus. Como alguns irmãos sabem, eu sou psicanalista, eu também sou neuropsicopedagogo, eu trabalho com dificuldades da aprendizagem e Deus me deu esse material, Vencendo as Tempestades. É um material que diz assim: há quanto tempo você pode sobreviver na tempestade da vida? Esse material tem ajudado pessoas até numa casa de recuperação. O pastor comprou um material meu, levou para a casa de recuperação, e eu te falo, os discípulos estavam no barco, e Jesus disse para os discípulos: acalma-se os ventos. A Bíblia não diz vento, a Bíblia diz ventos. Para cada discípulo, vento significa alguma coisa. Eu falo sobre depressão, ansiedade, angústia, medos, e aqui você vai aprender a vencer esses medos, tanto na área da psicanálise, quanto à luz da Bíblia Sagrada, porque o único caminho de resposta para o homem é Jesus. Mulheres poderosas segundo a Bíblia. Irmão, lá fora está falando sobre o feminismo, nós estamos vendo quantas famílias estão sendo destruídas, quantos lares estão sendo destruídos, mulheres não querem mais ser mães, e aqui eu vou te mostrar a luz da Bíblia Sagrada, que foram mulheres levantadas por Deus que mudaram cenários. A Bíblia diz que a mãe de Lemuel vai deixar um dos versículos mais potentes acerca de mulheres na Bíblia Sagrada. Toda mulher fala, mas não sabe quem falou. Foi a mãe de Lemuel. Ela disse: mulher virtuosa, quem a acharás? Ela vai dizer isso para Lemuel. Quem era Lemuel? Um rei. Deus pega uma mulher babilônica para falar para os judeus. Se Deus pegou uma mulher babilônica para falar para os judeus e esse versículo reina até hoje, imagine o que Deus pode fazer na tua vida, você sendo filho deles. Irmãos, 1 é 30, 2 é 50, você abençoa meu ministério e você muda a sua história. Amém? Aqueles que encontraram, digam amém? Amém. Livro de João, capítulo de número 9, nos diz assim: e quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, e este homem ou seus pais? E Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem seus pais. Tudo isso foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. E você se assenta dando glória a Deus e aleluia. Se puder soltar aquele fundo abençoado, deixa Deus te usar.
Santos e queridos irmãos, esse é um texto muito pregado, muito ministrado, que mexe com a minha vida. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer um pouquinho do que nós estamos vivendo esse ano. Eu não sei como foi 2024 ou como está sendo 2024 para vocês. Mas eu ouvi durante o ano de 2024 muitos pastores, amigos, me ligarem e falarem: Pastor Carlos, eu não estou conseguindo nem trazer pregadores. Pastor Carlos, eu estou fechando a igreja. Pastor Carlos, meus filhos estão nas drogas. Pastor Carlos, os meus filhos estão depressivos. Pastor Carlos, membros aqui na nossa igreja não estão conseguindo dizimar por causa do desemprego, por causa das crises e N coisas. 2024 foi um ano difícil. Eu vejo com vários pastores, teve pastores, vão até assustar, me ligaram e falaram: pastor, a gente não vai ter nem culto da virada aqui, porque os irmãos estão meio desanimados. E se a gente fazer um culto desanimado na virada, como que vai ser 2025? Creio que para alguns o ano foi bom, teve resultados, teve bênção, teve crescimentos, porque a mão de Deus, ela não só traz momentos de juízo, mas ela traz momentos de bênção. E não é diferente. Muitos se alegram em ver Jesus fazer milagres, muitos se alegram sobre as maravilhas que Jesus faz. Mas as passagens que mais me tocam o meu coração, como sendo pregador do Evangelho, a passagem que mais toca o meu coração quando eu vejo o lado Jesus humano. O lado que Jesus é parecido comigo e com você. E nesse texto Jesus vai mostrar um pouquinho do que a gente vive, do que a gente sente e do que a gente sofre. No capítulo de número 9 do livro de João, a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 8 que Jesus está pregando. Talvez ele esteja num culto, num grande evento, a multidão apertando, a sua mensagem fluindo. E no momento que ele pregava, a Bíblia vai dizer que levantaram os fariseus. Chegaram em Jesus e expulsaram ele do templo. Chegaram em Jesus e disseram: aqui você não pode pregar, aqui você não é bem-vindo. Jesus está sendo expulso de dentro da casa do Pai. E parece que vai dar um nó na minha e na sua cabeça. Ele, sendo filho de Deus, estava sendo expulso da sua própria casa. Jesus termina a mensagem. No meio da mensagem, ele vai parar a mensagem e vai sair de dentro do templo. Irmãos, os discípulos que estavam com eles ficou mais assustado do que você aí sentado. Porque os discípulos viram milagres, os discípulos viram maravilhas, os discípulos viram Jesus chegar num cego, cuspir no chão e Jesus fazer milagres. Os discípulos viram Jesus chegar em outro cego e tocar só sobre os olhos dele e acontecer milagres. Os discípulos viram Jesus pegar uma mulher que tinha fluxo de sangue e dizer uma palavra e o milagre ser liberado. Só que agora os discípulos estão vendo Jesus sendo expulso do templo. E o texto diz que Jesus não dirige palavra nenhuma. Os discípulos esperavam que Jesus manifestasse algo. Não é assim na sua vida? Quando alguém se levanta contra a nossa vida, quando alguém se afronta, quando falam mal da nossa igreja, quando falam mal do nosso ministério, quando falam mal da nossa família, quando tocam na gente, a gente diz: ai, 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 Jesus vai te pegar. A gente diz: ai, quando Jesus tiver um encontro com você. Todos nós esperamos uma manifestação real de Deus. Só que Jesus resolveu calar. Jesus termina a mensagem, abaixa a cabeça e sai fora do templo. Nós temos um Jesus que era para guerrear e agora ele é um pacificador. Ele está calado. Ele não está manifestando nada. Talvez 2024 para você foi assim. Você gritou: Senhor, eu estou numa tempestade e não vi Jesus falar. Eu estou numa tempestade e vi um monte de gente dizendo: Jesus vai fazer, Jesus vai realizar. Irmão, eu falo, quando a gente não ouve uma profecia, é a melhor coisa. E quando a gente ouve, o coração enche de esperança. A alma começa a saltar. Só que o tempo passa, a gente não vê a profecia se cumprir, aí a gente questiona. A gente pergunta: onde está Deus? Eu acho que só lá em Indaiatuba o pessoal faz essa pergunta. Aqui em Campinas ninguém faz isso. A gente pergunta: onde está Deus? Os discípulos estão com o próprio Deus, estão se perguntando: mas não é Ele? Ele não prometeu? Agora vieram os fariseus, expulsaram e ele ficou calado. Irmãos, seguir Jesus quando tudo vai bem é fácil. Mas seguir Jesus quando ele se cala. Jesus está saindo. Irmão, Jesus está saindo de que jeito? Cabisbaixo.
Porque ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Ele estava sofrendo as mesmas coisas que eu e você. Imagine ele estando dentro do templo. E para um pregador, quem prega a palavra, pastores que ensinam, naquele dia que a mensagem, você está sentindo a mensagem explodir dentro de você, e você olha para o povo você não sabe se está vivo ou se está morto, aí o pregador diz, mas o que aconteceu? O efeito da mensagem estava me tomando, mas o povo parece que não pegou. E era isso que Jesus estava sentindo. Ele disse, eu estou pregando o que Deus mandou. E antes do povo receber, eles me expulsam. E Jesus está saindo cabisbaixo. A Bíblia vai dizer que ele está na porta do templo. E Jesus para. Irmão, eu não sei você, mas tem aquele dia que parece que a gente desliga. As pessoas estão conversando com a gente está com os olhos no horizonte, pensando em tudo que está vivendo. Jesus está parado, os discípulos entendendo que Jesus parou, eles param. Aí Jesus vai fitar os olhos no cego. Jesus está olhando para o cego, os discípulos estão olhando para Jesus. Enquanto os discípulos estão olhando para Jesus, talvez na mente deles Jesus vai manifestar agora. Jesus estava nervoso, por isso não falou nada, mas agora ele vai mostrar para que veio. E aí eles veem que Jesus não tem reação, então eles param de olhar para Jesus e fitam os olhos em Jesus e olham para aquilo que Jesus está olhando. E Jesus está olhando para um cego. Mas não é qualquer cego, o texto vai dizer que ele era cego de nascença. Enquanto Jesus olha para o cego de nascença, os discípulos nascem uma pergunta. Não sei quem perguntou para Jesus, eu sei que eles perguntaram. O texto diz, Jesus, quem pecou? O cego ou seus pais, para que ele nascesse assim? Irmãos, por que os discípulos fazem essa pergunta? A Midrash vai dizer que haviam as 663 leis ou 633 leis que eram leis criadas pelos próprios judeus. E dentro dessas leis diziam que qualquer um que pecasse, a maldição duraria 4 gerações, e alguns dizem até 100 gerações. Mas uma coisa era certa, o pecado contaminava as próximas gerações. Então eles estavam dizendo, uma coisa aconteceu, ele pecou ou seus pais pecaram e por isso ele está nessa condição. Aí Jesus vai virar para eles e vai dizer, não é o que as leis dizem. Ele não pecou e nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a minha glória. Não entendi, pastor Carlos. Irmão, tem vezes que nós estamos enfrentando uma luta que não é o próprio diabo que enviou. Tem vezes que nós estamos enfrentando uma adversidade que não é as consequências das vidas que enviou. Talvez nós estamos enfrentando uma adversidade que não foi os problemas gerados pelo nosso tipo de trabalho, pelo tipo de alimentação. Às vezes nós estamos enfrentando uma tempestade que o próprio Deus permitiu. E eu quero te dizer, eu não sei o que você enfrentou em 2024, mas eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Deus está com os olhos fitados em você. Deus está olhando para a tua história e para a tua vida e nada foge do controle da mão de Deus. Eu vim te dizer que pode o ano estar terminando mal, mas você não vai acabar mal. Eu vim te dizer que 2024 pode ter sido um ano apertado de luta, mas Deus continua com os olhos fitados em você. Deus vai mudar o teu cenário, Deus vai mudar a tua história. O melhor de Deus ainda está por vir. Alabauere basera bacandarai, urabaiocandora basera bacamadu. Alabauere badara suriminara bacaiadai. Eu estou sentindo Deus aqui. Irmão, sabe o que mexe comigo? É que Jesus estava no templo. E o problema vai surgir dentro do templo. Sabe o que eu aprendo aqui? Não surge problema se nós não estivermos envolvidos com a obra. Foi no meio da obra que Jesus sentiu a dor. Foi no meio da obra que Jesus sentiu a adversidade. A Bíblia vai dizer que uma mulher não podia dar à luz. O profeta profetizou sobre ela. Ainda esse ano tu darás à luz. A Bíblia vai dizer que o menino nasce, ele está no campo. E no campo ele começa a gritar, ai, a minha cabeça. O problema vai nascer quando ele está fazendo alguma coisa. Você já viu quem é parado na obra? A pessoa não
limpa o lugar onde está, a pessoa não vem para o ensaio, a pessoa não dizima, a pessoa não oferta, aí você diz, essa pessoa é abençoada. O inimigo não está preocupado com quem não está envolvido, o inimigo está preocupado com quem está envolvido. Irmão, talvez você fez muito para Deus e não viu nada, mas eu quero te dizer que Deus está com os olhos fitados. Deus não te esqueceu, Deus não te esqueceu, Ele está com os olhos fitados em você. É Deus. Irmãos, eu acho uma hipocrisia os pregadores da minha geração, que eles dizem assim, você tem que chamar a atenção de Deus. E até alguns anos, isso daí era um jargão de muitos pregadores. Mas me diz, o que esse cego fez para chamar a atenção de Deus? Algumas pessoas dizem, você tem que chorar, tem que pular, e tem aquele culto que a gente não quer nem abrir a boca. Tem aquele culto que você entra e diz, Senhor, só fala comigo. Aquele cego está sentado no chão. E você acha que ele não ouviu falar de Jesus? Porque a fama, o texto vai dizer, capítulos antes, que a fama de Jesus corria, que a multidão apertava. E você acha que aquele cego que estava próximo do templo, não estava querendo um milagre, irmão? Ele estava próximo do templo, mas não estava no templo. Não entendi, pastor. Tem gente que se aproxima do templo, mas não tem coragem de enfrentar os problemas do templo. Tem gente que está no templo, mas nunca vivenciou o ambiente do templo. Irmão, sabe o que eu aprendo? Quem se envolve com o templo está disposto a aguentar os problemas que o templo gera. Deus nunca disse que o templo era perfeito, mas sempre Deus estava envolvido com o templo. Você vai ver que todas as vezes que Jesus entrava no templo, gerava problema. Mas ao sair do templo, milagres aconteciam. Por quê? O templo é um lugar onde eu tenho conexão com Deus. Fora dele eu começo a viver milagres. Eu quero te dizer que aqui você se enche dele, lá fora você vai viver o teu milagre. Eu quero te dizer aqui que você aprende dele, mas lá fora Deus vai realizar aquilo que precisa ser realizado. Irmão, pega aqui dentro para viver lá fora. Pega aqui. Ah, meu Deus do céu. Jesus fita os olhos para o cego. Ele responde aos discípulos, ele não pecou, nem seus pais pecaram. Isso era para que manifestasse a obra de Deus ou a glória de Deus sobre ele. A Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima do cego. Irmão, aqui vai doer. Por quê, pastor? Porque nem toda aproximação de Jesus vai gerar aquilo que nós queremos. Toda aproximação de Jesus vai gerar aquilo que nós necessitamos. A aproximação de Jesus em nossas vidas, ela vai trazer mudança de caráter. A aproximação de Jesus em nossas vidas vai gerar dores necessárias para te levar para a cura. Irmão, se Jesus está se aproximando de você, é natural você gritar. Se Jesus está aproximando de você, é natural você sentir dores. Se Jesus... Ah, meu Deus do céu! Eu não entendi. Pega essa para você entender. A Bíblia vai dizer que os demônios se aproximavam de Jesus, ou Jesus se aproximava dos demônios e os demônios gritavam, porque eles já sabiam o resultado daquilo. A Bíblia vai dizer que havia um menino doente, ou uma menina doente, os seus pais gritavam pelo caminho, porque se aproximavam de Jesus. A Bíblia vai dizer que uma menina vinha, ou uma mulher vinha gritando pelo caminho, Jesus, tem misericórdia de mim. Toda aproximação de Jesus gera grito, porque toda antecipação de um milagre, ela gera medo. Eu quero te dizer, você pode estar vivendo um momento de medo, mas isso significa que você está se aproximando de Jesus. Eu estou sentindo ele aqui. Alabauessé, minúria. Eu estou sentindo a presença dele. Esse culto não é um culto normal. Esse culto é um culto sobrenatural. Deus está mudando cenários e histórias. Tem gente que vai viver um 2025 que ele nem imaginava. Tem gente que vai viver um final de 2024 de mesa, de restaurar.
Eu estou sentindo ele. Alabauera vacanda. Anarabauerevacia. Jesus se aproxima dele. Quando Jesus se aproxima, a Bíblia vai dizer que Jesus primeiro abaixa-se ou ajoelha-se. Ele desce ao mesmo nível do cego. Percebe que o cego não teve reação nenhuma. O cego continua na mesma posição. Irmão, isso daqui é muito forte. Tem pessoas que elas vão viver sempre o mesmo nível. A Bíblia diz que Jesus levou o povo para o deserto. Não é porque Jesus permitiu o povo ir para o deserto que ele ia aliviar o deserto para o povo. Quando Deus nos leva para deserto é para nos ensinar. E quem não aprende em 40 dias, vive 40 anos. Irmão, a lição quem aprende sou eu e você. É igual na escola. Se a gente não passa de fase, de série, a gente repete. Deus não disse que o povo ficaria 40 anos. Porque a travessia era de 40 dias. Mas o texto diz que eles ficaram 40 anos. Por que ficaram 40 anos? Porque aquilo que era para aprender em 40 dias, eles não aprenderam. Precisaram 40 anos para aprender. Só que em nenhum momento eu não vejo Deus se afastar. Primeiro Deus começa a estender a roupa do povo. Irmão, a roupa do início do primeiro ano do deserto é a mesma roupa depois dos 40 anos. Você não está entendendo? Eles não fizeram o que a gente tem costume de fazer. Normalmente as famílias mais carentes têm 3 filhos, a roupa do mais velho passa para o menino do meio e do meio passa para o menino mais novo. Não, eles estão 40 anos com a mesma roupa, porque as roupas não envelheciam. Era o sinal de Deus dizendo, vocês estão no deserto, mas eu não deixei de estar no deserto com vocês. Não é porque o processo demora que Deus te abandona. O homem abandona no caminho ou no processo, mas Deus nunca te abandona. A Bíblia vai dizer então que o Senhor se aproxima do cego. Ele vai descer no mesmo nível, na mesma condição daquele cego. A Bíblia vai dizer que antes dele agir de alguma maneira, ele vai cuspir no chão. Irmão, e é natural, a gente que conhece a história, quando Jesus gospe no chão, na nossa mentalidade é, milagre vem aí. Nossa mentalidade é, Jesus vai fazer alguma coisa. Mas, vem viver o texto comigo, eu te convido a entrar no lugar do cego. Costume judaico. Tem 3 maneiras de manifestar algo. Primeira, o doente vinha gritando no caminho, sou leproso. Sou cego, sou doente, e a multidão se afastava. Segunda maneira, alguém gritava, vem um doente, vem um leproso, vem um cego, e todos se afastavam. E qual era a terceira? A terceira e menos usada, normalmente usada pelos fariseus. Via a pessoa doente, já que ele não gritou, e ele não gritou, ele cuspia no chão. E a pessoa sabia, aqui está o seu limite. Irmãos, eu trabalho nessa área da educação especial, das necessidades especiais. É natural uma pessoa que perdeu a visão, ela ampliar a audição. Por isso que quando ela anda tocando nas coisas, ela sente, através daquilo que ela ouve, o local onde ela toca. Quando Jesus gospe no chão, sabe o que aquele cego sente? Mais um que vai me lembrar a minha história. Ele não sente alegria, pastor. A gente sente, porque a gente conhece o texto. Mas aquele cego diz, mais um que vai contar que eu não presto. Mais um que vai contar que eu pequei. Mais um que vai apontar o dedo e dizer que comigo não tem jeito. Irmão, e quem aponta o dedo aqui não é ímpio. Quem aponta o dedo aqui é crente. Irmão, pergunta para alguém que é crente há muito tempo se ele tem problema com ímpio.
a gente às vezes tem com ímpio é quando ele para o carro dele na frente da nossa garagem. Ou quando a gente está no trabalho, o trabalho está bem feito, aí ele fica com inveja. Esse é o problema. Mas nosso problema é com o crente. Por quê? Porque quando Deus dá um projeto, ele não explica projeto. Ele só entrega. Aí a gente começa a fazer do jeito que Deus manda, o outro diz, eu já vi esse projeto, mas não é feito desse jeito. Então ele quer tocar naquilo que Deus te deu, dizendo, não é desse jeito não. Para. E aqui é a maior certeza que Deus te chamou. Porque as pessoas que não têm certeza da chamada, quando eu aponto um dedo para ela dizendo, você não foi chamado, você não foi escolhido, Deus não chamou a tua casa, Deus não chamou a tua família, Deus não te chamou, a pessoa que não tem a certeza volta para trás. Mas quem tem chamada não ouve multidão, ouve a voz de Deus e segue. Quem tem chamada não para pela multidão, ouve a voz de Deus e segue. Eu vim pregar para pessoas que 2025 não vai andar com multidão, vai andar com a voz de Deus. Eu vim pregar para pessoas que 2025 não vai colocar a tua mão naquilo que os homens projetou, mas vai colocar a mão naquilo que Deus projetou. Eu vim pregar para pessoas que 2025 vão triunfar tudo aquilo que não triunfaram em 2024. Por quê? Porque entenderam a voz de Deus. Ele gosta. Quando ele gospe na mentalidade do cego, ele vai me apontar o erro. E como ele não está sozinho, porque ele ouviu o barulho de passos, ele vai querer se aparecer para aqueles que estão com ele e vão zombar de mim. Então Jesus desce o mesmo nível que o cego. Irmão, aprenda uma coisa. Não é errado descer níveis. O errado é descer níveis sem propósito. Eu tenho alguns amigos que Deus levantou como grandes pregadores. E às vezes nas nossas conversas, ele diz, eu não prego naquela igreja não. Olha o tamanho lá. O problema é que eles acham que Deus colocou eles em lugares perpétuos. E Deus não trabalha com lugares perpétuos, Deus trabalha com lugares de movimento. Você não entendeu, por isso não deu glória. Deus está dizendo, eu permito você ficar por um tempo no lugar, mas depois eu te movimento. Porque o reino de Deus é movimento. O reino de Deus é movimento. Não entendi, pastor. Às vezes Deus permite você entrar como um simples limpador de banheiro numa empresa. Mas mesmo limpando o banheiro, cantando e louvando, Deus te vê e diz assim, a parte dele aqui ele fez. Agora eu vou subir ele de cargo. Mas ele não tem estudo, ele não tem... Deus te coloca lá. Porque Deus disse, foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou lá. Irmão, a gente está no controle da mão de Deus. O problema é que tem gente que está confiando mais no homem do que na mão de Deus. Irmão, eu não brigo com homem nenhum, eu brigo com Deus. Quem me conhece sabe das minhas discussões com Deus. Porque Ele tem o poder de mudar a história, virar histórias, mudar a chave. É com Ele! Alabau era nossa. Deixa eu correr que a hora vou. Jesus cuspiu no chão. Aí o negócio, como diz lá em Minas, o trem vai torar. O trem vai bagunçar aqui. Ele gosta no chão e vai fazer lodo. Irmão, na nossa Bíblia está lodo, mas eu gosto do original, massa. Por que massa, pastor? Porque massa é princípio de construção. Não entendi. Deus, para poder fazer na tua vida, primeiro Ele começa construindo. E para construir, Ele toca em áreas que precisam ser tocadas. Para construir, Ele primeiro trabalha em áreas que precisam ser trabalhadas. Sabe por que Deus ainda não salvou o teu esposo, não salvou o teu filho, não salvou? Porque Deus está trabalhando em você para depois... Pastor, qual é o segredo? Está disposto a mudar quando Deus te quebra. A sua Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. A palavra quebrou está aqui alterada, porque vaso não quebra.
vaso se desfaz. O vaso se desfez na mão do oleiro. O que quer significar isso? O vaso perdeu a forma que era para ter. Não entendi, pastor. Tem momentos que a gente acha que do nosso jeito vai dar certo, a gente perde a forma. Aí Deus pega o vaso que está saindo da forma, amassa de novo e diz, eu vou construir. Ai, descendo, eu estou sentindo ele. A glória dele está aqui, quem não? Se eu fosse você, já começava a falar em línguas. Pastor, não sou batizado, seja batizado agora. Eu estou sentindo ele aqui. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, sinta a glória. Meu Jesus, ele faz uma massa e toca sobre os olhos do cego. Fixa. A palavra original aqui diz que fixa. O que é fixar? Todo mundo quando foi criança, tirando essa nova geração, mas todo mundo que foi criança já brincou de barro. Irmão, você não brincou, você não sabe que era bom. Pegar um copinho d'água, fingir que ia beber água, mãe, dá um copo d'água. Ia lá pro barro, jogava e começava a amassar. E normalmente tem a parede que tem uns buracos. O que a gente fazia? Tampava com barro. Por que aqui o texto é fixar? Jesus estava dizendo, eu vou fixar aonde está com defeito. Aqui, porque o texto diz que ele era cego de nascença. A palavra cego de nascença aqui quer dizer que lhe faltava algo. Eu estou sentindo Deus aqui. Ele pega a massa e preenche os olhos do cego. Aqui a medicina vai dizer que nós temos a pupila. Essa pupila, ela chama-se proteção. Pode ver que quando passa uma mosca, do nada nós piscamos porque ela protege de nossos olhos serem atingidos. Aqui se você colocar massa, ela cai. Porque ela não tem lugar de fixação. Quando o texto diz aqui, e ele pegou massa e fixou, significa que ele não tinha algo que lhe faltava. Ele não tinha proteção. Eu estou sentindo Deus aqui. Hoje Deus veio completar aquilo que está faltando na tua história. O texto diz que ele coloca massa. Depois que ele coloca massa, o texto vai dizer que Jesus vai se erguer junto com o cego. Como assim, pastor? Não está no texto. A Bíblia vai dizer, Jesus, levanta-te. Jesus, para tocar no cego, teve que abaixar. Jesus está pegando o cego da condição de caído e colocando de pé. Porque ele já completou aquilo que faltava. Quem está caído sempre lhe falta alguma coisa. Mas depois que Jesus completa, ele coloca de pé. Por que, pastor? Porque Jesus não apresenta ninguém faltando alguma coisa. Jesus trabalha com você faltando para depois te apresentar. Me apresenta isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus escolheu a Davi. E Davi estava no pasto cuidando de ovelhas. Chamou a Davi e pediu para Davi se assentar. Não chamou Davi e pediu para ele se levantar. Porque Davi no pasto ainda lhe faltava uma coisa. Depois que Davi comeu fala aqui de sustento. Comeu fala de força. Comeu fala de destaque. Ele está comendo porque lhe faltava força. Ele está lhe comendo porque lhe faltava destaque. Aí o texto diz, Davi se coloca de pé. Depois que Davi coloca de pé, diz, e o olho desceu sobre a cabeça de Davi. Deus só vai te apresentar depois de você comer. Deus só vai te apresentar depois que você aguentar a pancada. Deus só vai te apresentar
Ulabaiocé, Urabaiacandarabash. Eu tô... Segura, Jesus. Ai, Eremanaués. Ulabaoravacaya. Eremano erebadas. Urabaiacanara. Camanui. Eremanu que minarava. Erebalabachuri que minaraia. Carabalacê. Deus está na casa. O texto vai dizer que ele coloca a massa, coloca ele de pé. Aí Deus vai dar uma ordem. Vai e lava-te. Irmão, pega isso e dá glória se quiser. Quando ele fala vai e lava-te, Jesus vai com ele? Não. Eu acho que só eu que escutei isso aqui a vida inteira. Eu acho que só eu que escutei isso daqui a vida inteira. Jesus não te deixa só. A vida inteira a gente escutou isso, não é verdade? E esse cego está indo como? Sozinho. Pastor, você está dizendo que Deus me deixa só? Vem com o texto. O problema da gente é que a gente não gosta de Bíblia. A figura presencial de Jesus não vai com ele. Jesus no corpo físico não vai com ele. A palavra, quando Jesus disse haja, é uma palavra de ação. Desde o momento que Deus abriu a boca para trazer a existência, Deus está de Gênesis a Apocalipse. Aleluia. A presença manifesta de Deus. Quando Jesus disse para ele, vai, lava-te e sobe, é uma determinação. Irmão, isso daqui é uma profecia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se enquanto você descer lá, vai subir, enquanto você fizer o que eu pedi, a minha presença vai contigo. Eu não quero saber quem vai tentar te parar no caminho. Eu não quero saber quem vai tentar destruir a tua história. Eu não quero saber quem vai tocar em você. A minha presença vai contigo. O problema da gente é que a gente não confia no poder da palavra. Porque o próprio Jesus disse sobre o poder da minha palavra, coisas maiores podereis fazer. Eu não ando segundo a minha vontade, eu ando segundo a palavra. Eu não creio segundo a minha vontade, eu creio segundo a palavra. Eu não vivo segundo a minha vontade, eu vivo segundo a palavra. Meu Deus. Segura o relógio, Jesus. Segura o relógio, Jesus. O texto vai dizer que ele vai lavar. A tradução do lugar onde ele foi se lavar significa movimentado. Era um rio de água corrente. O que significa isso? Que a água que passa hoje não é a mesma água que vai passar amanhã. Sabe o que Deus estava falando? De oportunidade. Tem oportunidades que passam e nunca mais voltam. Promoção, às vezes, na empresa, que você não aceita, não estou preparado. Talvez não volte. Aquela pessoa que você orou e falou, eu quero casar com aquela pessoa, e você desistiu no processo do caminho, aí depois você vê aquela pessoa próxima, não volta. Ah, aquele lugar que eu queria viajar, não volta. Tem lugares que não voltam, oportunidades que não voltam. Às vezes aquela pessoa que Deus falou, vai lá e fala isso, você não falou e nunca mais você vê, não volta. Então a oportunidade daquele cego era naquele instante. Naquele momento. Ele vai e lava. Irmãos, quando
lava, a Bíblia diz que imediatamente, no mesmo instante, ele começa a enxergar. Aleluia! Quando ele começa a enxergar, o texto diz que ele vai subir a mesma rua que ele desceu. Aí sabe o que o texto diz? Que os vizinhos, é a Bíblia, disseram: não é o mendigo? Parece que é ele. Tem o mesmo jeito dele, não é ele. Aleluia! Espírito Santo! Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Quem quer falar mal de você, vai falar de qualquer jeito. Porque falavam que ele era cego, agora ele está enxergando, deram outro nome, mendigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem quer tocar em você vai tocar se você fizer ou não. Quem quer falar mal de você vai falar de qualquer jeito, se você fizer ou não. Deus está dizendo: faz. Ah, mas vão falar de mim, abre a tua boca que eu te encherei. Ah, profetiza que eu te encherei. Toque sobre os enfermos e eles são curados, porque eu te amo. A gente fica preocupado demais com o que os outros vão falar. Irmão, o que me chama a atenção é que os vizinhos estavam em dúvida. Será que é ele? É ele mesmo? É o mendigo? Por que eles estavam em dúvida se a única coisa que Deus fez, trazer visão para ele? Aqui é o único cego de nascença que a gente vai achar na Bíblia. Mas quando você estuda o tipo de cura que Deus fez nele, quem vai dizer isso é o pastor Adilson Belo, um dos teólogos mais escavadores da época atual. Ele vai dizer aqui sobre as bases dos olhos. E a medicina diz que a base dos olhos, sem essa base, ela deforma todo o rosto. Quem conhece o pastor Cleuton Queiroz? Nós vemos uma deformidade por ele não ter os olhos. Se ele tivesse ali os olhos abertos, o rosto dele possivelmente aumentaria, diminuiria, porque o rosto ele precisa dessa base. Quando Jesus coloca a massa sobre os olhos do cego, Jesus estava dizendo: eu estou devolvendo aquilo que ele não teve. Segura que o glória é maior. Quando Jesus pega e amassa o barro, ele está fazendo uma bola. Ele está criando olhos. Gênesis 2:7, e formou Deus o homem do barro. Façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era Deus dizendo: a minha presença completa aquilo que faz. Era Deus dizendo: eu completo. Quando o homem tenta buscar na bebida, ele está faltando algo. Quando o homem tenta buscar nas drogas, ele está faltando algo. Quando o homem tenta buscar nos prazeres, ele está faltando algo. E não é preenchido pelas coisas da terra, porque ele é só preenchido com a presença de Deus. Eu quero te dizer que a presença de Deus entra na tua casa. A presença de Deus entra na tua família. A presença de Deus entra no teu filho. A presença de Deus entra no teu esposo. Ah, se eu fosse você, adorava. Hoje a tua casa é tomada pela presença. Quem tem glória da glória, quem tem Alabauere balaca. Alabauere balalas. Alabauere bicalera. Eu vou terminar. Aquele cego está subindo, não é mais cego, está enxergando. Só que o texto diz que ele não para em Jesus, ele vai para o templo. Jesus foi expulso da onde? Do templo, sinagoga. E aquele cego está indo para onde? Para a sinagoga, para o templo.
Jesus precisou se justificar dizendo, sou eu. O erro da gente é que a gente quer se justificar para todo mundo. Irmão, o testemunho vai chegar lá. Quem tocou em você vai saber da tua história. Quem tocou na tua família vai saber da tua história. Quem disse que você não ia chegar vai ouvir que você chegou. Eu ia terminar a mensagem, mas Deus está aqui falando comigo. Eu não conheço esse irmão de preto que está aqui com a mão na boca. Mas Deus te chamou desde o ventre. Não dá para fugir da mão de Deus. Deus me falava assim, diga ao meu servo, a chamada ainda está de pé. O teu lugar é altar. Eu via um carro e Deus dizendo, eu dei livramento. Alabau, que manu, que me maravaias. Eu via uma mulher de cabelo preto, uma obra de macumbaria que foi feita. Essa obra te tirou da presença, mas Deus está dizendo, eu trago de volta. Hoje é dia de aliança. Eu vi uma aliança rompida e Deus dizendo, eu restauro, eu trago. Alabauequemina, lavacana, laceminai, ele patatô, patatuquimina. Deus está dizendo, hoje começa a correr dentro de você um rio de renovo, de mudar. Sua filha, moça, olha aqui para mim. Minha hora está voando, mas eu tenho que falar. A depressão não te pega. Tem momentos que você se questiona, por que desse jeito? Por que eu tenho que viver essa tristeza? Deus me mostrava 2 seres de preto. Um com cabelo de várias cores e Deus dizia, a loucura está tentando pegar ela. Eu via um outro ser encurvado, e conforme ele andava, caía outros seres, e Deus dizia, a angústia, a depressão e o medo está tomando a vida dela. Mas Deus mandava eu te dizer que Ele mandou hoje um anjo forte em tua direção, para mudar a tua história, para mudar a tua... E Deus está dizendo, o teu louvor vai incomodar o inferno. Eu vi uma complicação de uma criança nascer e Deus disse, é ela. Deus que trouxe você à vida. E Ele está te dizendo, você é escolhida minha. Eu vou te usar e o inimigo não vai tomar a tua vida. A depressão acaba hoje, a angústia acaba. Tenho 5 minutos. Essa moça de verde aqui, foi Deus que te trouxe aqui. Porque Deus me falava reboliço. Deus me falava família, reboliço. Eu vi uma confusão instaurada. Mas Deus chegou primeiro. Deus está dizendo, filha minha, eu tenho um propósito na tua vida. Olha aqui para mim. Eu vejo um passado sofrido. Humilhações de quem não era para humilhar. Palavras de quem não era para falar. E isso traumatizou a tua alma. Mas Deus está dizendo, eu estou curando tuas feridas. Eu estou restaurando a tua história. O tempo de cantar vai chegar.
Deus está dizendo, não coloca a tua mão, não fala palavras que não deveria falar, porque quem vai colocar a mão é Deus. E quando Deus coloca a mão, a situação muda. Só confia, não para, porque Deus não deu a ordem para parar. Deus não deu a ordem para sair. Deus não deu a ordem para desistir. Confia. Essa jovem de azul, eu já vou entregar. Deus te chamou. Deus te escolheu. Deus me falava passaporte. Deus tem algo com você fora desse nosso país. Deus vai prosperar as tuas mãos. Porque Deus te deu uma sabedoria para prosperar diferente que deu para todo mundo. Muita gente diz, é metida. Muita gente diz, você acha que você está ligando para o povo? Quem te chamou foi Deus. E quem ouve a voz de Deus não tem tempo para ouvir a voz da multidão. Faz só o que Deus mandou você fazer. E o resto ele abre as portas e muda o cenário da tua história. Pastor, não sei quanto tempo o senhor vai ficar na direção dessa obra. Mas o Deus que te prometeu coisa grande, quando você ainda era novo, ainda mantém a promessa de pé. Muita gente vai saber do teu nome. Porque Deus é fiel. Deus pegou uma história de um lugar simples para fazer coisa grande. E a promessa do passado ainda está de pé. E ela se renova. Deus tem visto a humildade do teu coração. E manda te dizer, sobre o pouco, muito eu vou fazer. Deus vai fazer o sobrenatural sobre a tua vida. Deus vai fazer o sobrenatural sobre a tua história. Eu ia chamar alguém para louvar, mas a hora já foi. Eu quero ser prudente. Posso colocar a igreja sobre os pés? Os irmãos, puder colocar sobre os seus pés? Quer preparar alguma coisa? Eu quero fazer o primeiro convite. Irmão, a gente chama de convite, mas para mim não é convite não. Eu estou tentando emagrecer. Os irmãos, alguns deram percebida que mudou alguma coisa. Mas eu estou tentando emagrecer. Mas eu digo, lá em Indaiatuba tem um lugar chamado Sodier. Agora é Sodier, era sensação. Sodier. E todo mundo que quer comer bolo, eu falo, vai lá na Sodier. Isso daí não é um convite. Estou te dizendo algo que é bom. A gente pergunta se quer aceitar Jesus, mas na verdade quem tem que perguntar, Jesus, você me aceita? É a gente. A minha pergunta é, tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Aleluia! Eu não vou ficar se estendendo. Talvez você tirou umas férias, desanimou das lutas, mas Jesus está dizendo, volta hoje. Faz aliança hoje, vem para o compromisso hoje. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Falou, esse pregador é meio doido, ele dá uns gritos, mas eu quero sentir o que ele está sentindo. Tem alguém que quer sentir isso? Irmão, não vou insistir muito não. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Ah, mas agora você é crente? Meu Jesus. Irmão, a festa agora não é aqui, a festa é lá. Alguém diz assim, mas agora você é crente, vou ter que mudar minha roupa. Não, irmão. Agora você vai ser salvo. O resto é Jesus que faz. Antigamente você entrava no lugar sozinho, agora Jesus entra com você. Essa é a diferença. Tem alguém que quer vir para Jesus? Tem alguém que quer fazer uma aliança? Eu não vou insistir mais. Passei 1 minuto. Tem alguém que quer ter um renovo com Deus? Irmão, agora você tem uma família. Agora você tem alguém que te ama. Eu vou passar a oportunidade do pastor, porque a alegria do pastor é quando uma ovelha vem para o rebanho. Pastor, pode orar. Irmão, lá no final, abençoe.